sem preconceito. Nesta semana, nós lembramos o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso, nós convidamos a Tamara Dresch, coordenadora pedagógica da APAI Lajeado, e o Cadu, que é aluno da Escola de Educação Especial Bem Me Quer, para estar aqui conosco nesta manhã de sexta-feira. Vou começar com o Cadu. Bom dia, Cadu, tudo bem? Bom dia. Quantos anos tu tem, Cadu? 19. E tu mora onde? Bom Retiro. Muito bem. Tamara, bom dia, prazer ter você mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Moisés, bom dia, Cadu, né? A gente só se viu agora de manhã. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos nossos colegas da APAI, que está todo mundo escutando. Para nós é sempre uma honra estar aqui, falando um pouquinho mais sobre a questão da deficiência, conseguindo trazer um jovem para dar uma entrevista num espaço que ele também nunca tinha pisado. Então foi super emocionante toda a receptividade do pessoal da rádio. Já ganhou presente, já ganhou brinde, que ele tem que dividir comigo, né? Mas tá tudo certo, né, Cadu? Vamos falar um pouquinho hoje? Vamos conversar um pouquinho? Sim. Então tá bom. Tamara, antes de dar sequência aqui no bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta que é um serviço para a nossa audiência. O Cadu tem síndrome de Down. O correto é me referir ao Cadu de que forma? A síndrome de Down é uma doença? Não, a síndrome de Down é uma deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência. Mas ele é o Cadu. Ele é o Carlos. As outras características dele, pessoa com deficiência, uma síndrome de Down, são consequências, são depois. Ele é o Carlos, é uma pessoa com deficiência, um jovem que trabalha, né? Já está 1 ano trabalhando, esse ano foi o primeiro ano que ele tirou férias do trabalho. Já. Né? Tirou férias, deu para curtir, porque ele começou em janeiro do ano passado. Quando tiveram as férias escolares, ele estava trabalhando, ele recém tinha começado. Então, ele não curtiu férias, ele foi curtir férias esse ano. Qual é a função que ele desempenha, Tamara? Ele faz as embalagens, eu não sei se eu posso falar o nome da empresa. Claro. Enfim, trabalha no IMEC ali do São Cristóvão, quem passar por lá e quiser dar um bom dia pro Cadu, né, Cadu? Sim. A gente tem uma parceria bem bacana com empresas de Lajeado, enfim, empresas da região que precisam das cotas, né? Mas a gente faz todo esse trabalho muito consciente e muito seguro. A gente quer com muita responsabilidade que o jovem ingresse no mercado de trabalho e que ele permaneça, que ele não precise depois voltar para o serviço da APAI. Então, a gente fortalece família, fortalece a pessoa com deficiência e dá todo o suporte da empresa para esse acolhimento, para ser tudo responsável, seguro, com carinho, né? Porque eles são extremamente afetuosos. Então, às vezes, chega numa empresa e a empresa não entende o que ele tanto abraça, o que ele tanto beija, mas eles são carinhosos. Então, a gente também tem que fazer essa modulação de comportamento com o jovem e com os colegas da empresa também, né? Porque a gente tem que ensinar as pessoas a conviverem com eles, infelizmente. Que legal, né, Aline? Porque a gente tem um exemplo aqui de um menino que tem 19 anos, ele tem essa deficiência e já está no mercado de trabalho, está inserido. E daí a minha primeira pergunta, Tamara, como é que a gente faz para não tratar um ser humano incrível como ele com indiferença, com aquele sentimento de pena, de olhar para ele e pensar, coitadinho do cara, porque muitas pessoas pensam assim, né? O quanto a gente tem que se readequar? Tu que está no front, o que tu sente? Como é que a gente está tratando esse tipo de ser humano? Moisés, eu posso te dizer assim com muita propriedade. Eu trabalho 20 anos na APAI, né? Eu sempre brinco que metade da minha vida eu tenho lá dentro. Eu tenho 43, vou fazer 43 anos, então 20 eu estou lá dentro da APAI. Eu construí a minha história lá dentro. E falo com muito carinho, assim, muito até sensibilizada, porque realmente é a minha paixão. A pena a gente tem no primeiro dia, e depois a gente entende que a gente não pode ter pena, né? Quem convive com essas pessoas. As famílias, a gente tem que fortalecer para que isso não aconteça, porque não é a pena, é a superproteção. Quando eles estão vinculados a mercado de trabalho, a outros serviços, é óbvio, essa relação acontece, dos colegas sentirem pena, de ele não vai dar conta, mas tem as disputas também. Bom, chegou um cara que vai trabalhar comigo e ele tem que dar conta junto comigo, né? Empresas que têm divisão nas participações de lucros no final do ano, assim, mas ele vai chegar e vai dividir junto comigo? Sim, ele vai dividir junto contigo. Ele tem capacidade, ele tem a estrutura, ele vai ter a orientação, mas ele vai fazer no ritmo dele. É isso que a gente precisa lembrar. Se conversa de uma forma adequada com um jovem de 19 anos. Eu ainda vim conversando com ele, porque eu peguei uma situação na empresa hoje, né, Cadu?
que a gente Sim. veio conversando, que ele estava brincando lá com os folderzinhos. Eu disse, cara, quantos anos tu tem? Tu tem 19. O folder do trabalho custa dinheiro para a empresa. Tu não pode pegar 4, 5 e fazer um rolinho para ficar brincando. Acabou, eu não quero mais ver isso. Então, é essa fala e essa postura. Eles são sensíveis, às vezes eles choram, né, Cadu? Às vezes a gente briga, dá umas brigas feias, eles choram, eles sofrem, mas eles precisam entender que eles têm responsabilidades. Eles têm 19 anos. Eles não são mais uma criancinha de 5, 6. E mesmo com a criancinha de 5, 6, eu não vou chegar na frente dele e dizer, ai, bonitinho, tá, tu não precisa fazer isso. Não. É tratar como eu trato a minha filha com 9, como a Aline trata o Bento, que é pequeno. A gente trata da forma igual. Entende? E mais difícil ainda é de não passar a mão por cima, né? E não fazer por eles. Mas eles precisam aprender. Cadu, conta pra gente o que você faz lá na IMEC. Conta. MEC, alegria, né? Saúde, Aline, Você gosta dos colegas lá? sim. O que tu faz no IMEC? Onde tu coloca os produtos? Sacola, Recolhe o que cesta, mais? carrinho. Recolhe os Ah, carrinhos. muito bem. Muito bem. Tamara, um aluno que passa pelos serviços da APAE, que tem a deficiência, a síndrome de Down, ele pode ter esta convivência no mercado de trabalho, desde que respeitado o seu ritmo tranquilamente. Isso é uma regra para todos ou de fato, alguns não vão conseguir ter este convívio dentro do mercado de trabalho? Dentro desse mundo das pessoas com deficiência, vamos dizer assim, a gente trabalha com todos os níveis de potencialidade, né? Tem esses jovens, tem os jovens muito bons, que têm uma autonomia gigante, assim, que têm uma moralidade bacana, né? E tem esses intermediários e tem aqueles que realmente não vão ter condições de mercado de trabalho. Esses que não têm condições, a gente continua com o serviço na APAE, eles têm o suporte do serviço da assistência social com grupos de convivência, que é para não perder vínculo, para não ter um isolamento social, a gente tem tudo isso. Os jovens com deficiência, os outros que a gente pode encaminhar para o mercado de trabalho, o que a gente tem muito como um olhar muito atento dentro da APAE? A gente faz uma visita na empresa antes de levar o jovem, porque quando tu diz para ele, Cadu, tu quer trabalhar? É óbvio que eles querem ter a noção do dinheiro, eles querem ter o dinheirinho deles para comprar, que seja um picolé no barzinho do bairro, né? Mas tu tem que ter um olhar para essa empresa para ver se não tem nada de risco, para também não frustrar essa pessoa com deficiência, daqui um pouco numa posição dentro da empresa que ele não vai dar conta, daqui um pouco pedem, ou assim, pede para fazer alguma coisa que é muito difícil para ele. E a gente conhece o jovem de dentro da APAE. Então, a gente precisa ter esse olhar atento dentro da empresa. Então, a parceria, primeiro, é o fortalecimento com a família e o conhecimento da empresa. Porque ali dentro a gente consegue alinhar setores. Daqui a um pouco eles vão dizer assim, ele tem que botar 30 balinhas de goma dentro da caixa. Mas ele não sabe contar até 30. A gente vai lá e a gente adapta. Olha, Cadu, tu vai contar até 10, tu bota um pacotinho de bala de goma aqui para marcar que tu contou 10, tu bota mais 10, tu bota mais 1, tu bota mais 10. Quando tiver 3 aqui, tu pode fechar a caixa. A gente faz as adaptações dentro da empresa para dar certo. Porque o que eu não quero é um jovem com deficiência frustrado, né? E daqui um pouco, assim, resistente para um próximo encaminhamento. Bom, não deu certo, tudo bem, a gente conversa, a gente fortalece de novo, mas é muito difícil fazer o convencimento de novo com eles, né? Porque foi uma experiência que, nossa, eles criaram uma expectativa para aquilo e aquilo não vai acontecer. Então, é nossa tarefa, enquanto profissional da APAE, fazer essa vinculação com a empresa e o fortalecimento da família. Porque o jovem é a pessoa mais fácil de convencer. Claro. Tamara, tu falaste agora em situações diferentes, né? Aqueles que conseguem ter uma comunicação melhor, outros que vão para o mercado de trabalho e não têm uma comunicação tão boa, e outros que não conseguem, por exemplo, trabalhar, não conseguem se inserir nesse mercado. Existe uma classificação diferente de um para outro? Como é que se dá isso? A gente vai avaliando, Moisés, assim, pelo nível de mobilidade, né, os cadeirantes, o nível de condições de comunicação. A gente tem cadeirantes na APAE que tem muito desejo de trabalhar, mas às vezes o motor não é compatível, entende? E, em função da paralisia cerebral, eles têm um motor muito comprometido. Então, o braço vai para um lado, o outro braço vai para o outro. Então, e o cérebro, o cognitivo deles está todo preservado e funcionando adequado como um jovem com condições.
Então, a gente precisa também trabalhar essa frustração com essa pessoa e dizer, cara, vai dar, mas eu preciso procurar. A gente tem 2 situações, assim, ainda lá dentro da PAI, que a gente está em busca. São paralisados cerebrais, comprometidos motoramente, que é muito complicado. Como é que eu vou colocar numa empresa para botar na sacolinha? Daqui a pouco vai pegar com uma força muito grande um pacote de molho. Estoura o molho. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar cuidadoso também. E a abordagem na tentativa de trabalhar parte dele? Normalmente, hoje em dia, parte das empresas, né? A busca por PCDs. Então, a gente faz essas conversas. E vocês fazem o encaminhamento? A gente já está fazendo essas conversas com as turmas desde os pequenos de ciclos. A nossa escola é uma escola ciclada, né, na PAI. Eu tenho uma escola regulamentada, regimentada pelo Conselho Estadual de Educação. Esse ano com 120 alunos matriculados na PAI, na Escola de Educação Especial Bem Me Quer. Então, a partir da faixa etária ali dos 12, 13 anos, a gente já começa a trabalhar com oficinas de autogestão, que a gente tem a psicóloga, né, Cadu, a Marina. É Marina. Que ajuda eles nesse fortalecimento. Na questão de corpo, na questão de postura, mesmo a postura para ficar dentro da escola. Conforme eles vão crescendo, eles não vão mais brincar na pracinha, no balanço. Eles são jovens, eles vão pegar uma bola e vão jogar um basquete, vão jogar futebol, que o Cadu também é atleta de futebol, né? Então, a gente tem que ir modulando dentro da escola também. E a gente pede muito isso para as famílias. Jovens com 18 anos não tem mais dia do brinquedo na escola. A gente faz dia do brinquedo para os pequenininhos, que tem que ter essa vinculação com o brinquedo de casa. Não, eles não. É postura, é trabalhar, é cumprir os horários, e eles sabem disso. A gente às vezes brinca, chegou atrasado, tem que passar na sala da diretora. Cara, tu é adolescente, tu não pode mais chegar atrasado na aula. Então, a gente tem todo esse manejo e esse traquejo de conversa com eles. Tamara, a gente que tá de fora, né, não está inserido, nós temos uma sensação de que nós evoluímos enquanto sociedade muito, assim. Olha, se a gente pensar só na tua trajetória há 20 anos, nós teríamos alguém com síndrome de Down no microfone, não sei se isso acontecia, mas com a tua experiência, 20 anos dentro da organização, qual é a tua percepção? Porque a partir da tua percepção a gente sabe para onde a gente está caminhando. Está se tornando cada vez mais comum a gente olhar para o diferente desta forma, que ele não seja igual, né? Eu lembrei da tua fala do tempo para desempenhar a função, não vai talvez ser o mesmo que eu, mas ele pode desempenhar a mesma função do que muitas pessoas. A gente está evoluindo mesmo nesse aspecto, ou daqui a pouco eu e o Moisés estamos muito otimistas? Não, a gente está evoluindo, sim. Já se tem, assim, né? Tem jovens com deficiência na universidade, com toda uma adaptação, mas estão na universidade. A gente tem aqui na Univates, né, as meninas que estudam com síndrome de Down também. O que está acontecendo hoje é o diagnóstico muito precoce, né? Então, assim, a gente tem um médico neuropediatra dentro da PAI que não tem medo de, às vezes, de bater diagnóstico, bater martelo com 1 ano de idade. Né? A síndrome de Down é diagnosticada, às vezes, na gravidez, né? Com a medida da translucência ali. Se der uma alteração, já se parte para uma investigação. Toda mulher grávida faz esse exame da medida da nuca do bebê. Mas a questão do autismo, né? Então, assim, se bate martelo muito cedo. E as famílias, a gente brinca que o Dr. Google é uma ferramenta muito boa, mas muito ruim também, né? Porque a informação sai de qualquer jeito. Mas elas vão buscar. O que elas têm dúvida, elas vão buscar. E é tarefa da APAI, enquanto entidade organizada da sociedade civil, abrir as portas para essas pessoas virem tirar suas dúvidas. A nossa diretora tem uma fala que a porta mais difícil de abrir é a porta da APAI, né, para uma mãe com um bebê. Mas, com a caminhada, e eu não falo isso, as mães às vezes me julgam e dizem, mas né, não é contigo e tudo mais. Mas com a caminhada, isso fica tão leve, isso fica tão feliz, a gente consegue mostrar um outro lado da deficiência lá dentro. Claro que é um espaço protetor, é um espaço onde eles estão entre os iguais, o que conforta muito a pessoa com deficiência, porque eles estão entre os iguais. Ele não está disputando espaço com um jovem, o Cadu ia estar no 3º ano do ensino médio, né? Pensa, ele está disputando um espaço com um jovem no 3º ano do ensino médio do ensino regular. Ele não ia conseguir se não tivesse adaptação. E tem que ter muita adaptação. No trabalho, na escola, na vida familiar. A gente sabe o desdobre que as famílias fazem para propor terapia, para propor atendimento, para propor coisas diferentes. O
O Cadu joga naquele projeto social do Novo Hamburgo. Hamburgo. Então ele joga no Noia, ele entrou esses dias em campo contra o... Grêmio. Aquele time ruim do Grêmio, né? É. É o time ruim do Grêmio, né? É ruim? É bom. É bom. Achei que era ruim, achei que tinha virado colorado comigo agora. Pra que time tu torce, Cadu? Grêmio. Grêmio, olha aí. Gremista. Mas são essas coisas, assim, ao mesmo tempo que a gente puxa a rédea, a gente faz o carinho e a gente tem que fazer isso com as famílias. A gente, lá dentro, nós profissionais somos as pessoas, desculpa, que além de dar o carinho, a gente tem que dar o puxão de orelha e dizer, gente, tem que fazer porque vai dar certo. E é por experiência, não é? É por estudo, sim, é embasado em dados científicos, mas é muito por experiência no que já deu certo. Então, a gente segue fazendo aquilo que deu certo, né? E mostrando para as famílias que vai dar certo. Muito bem, Moisés Eli. Você tem mais alguma pergunta? Você, enquanto narrador de futebol, para o Cadu, uma atleta sentada na sua frente? Não é todo dia que isso acontece. Eu tô louco pra narrar um gol dele. Bah! Já pensou, Cadu? Bah! Cadu! Gol do Grêmio! Ai! Ô, Cadu, olha só, tem uma mensagem aqui muito legal. O Cadu, esse menino lindo, foi meu paciente por 6 anos. Foi minha melhor terapia. Ele me ensinou que a vida é muito simples. Podemos mostrar nossos sentimentos sem medo. Aline Inês é minha irmã. É, teve um vínculo bem legal aqui com o Cadu. Me mandou uma série de fotos aqui dela com ele. Que bonito. Que bonito o impacto, né, na vida dos profissionais. É isso que a Tamara dizia lá no início. 20 anos, né, nessa história, muitas famílias passaram, né? E a gente fica emocionada, eu tô bem emocionada com todas as informações e a frase da Tamara, né? E a gente que nunca passou por isso não faz ideia, então, o quão deve ser difícil para uma família chegar na porta da PAI, né? E quanto esse olhar acolhedor é importante. Fecha a entrevista, Moisés, que eu não vou conseguir. Eu também tô bem emocionado aqui. Eu acho que Cadu, eu e tu vamos ficar dando entrevista, vamos ficar falando, né? Que a gente tá se divertindo aqui, né, Cadu? Você gostou, Cadu, de vir na rádio? Sim. Muito bem. Você conhece o Marcelo Cardoso? O Marcelo, que O te Marcelo. beijou lá fora. Marcelo. O Marcelo lá de Bom Conhece, né? Retiro. De Bom Retiro. Bom Retiro. Ah, viu? Lá de Bom Retiro. Eu legal. vi que vocês trocaram um abraço afetuoso. Cadu trabalha hoje ainda? Hoje na Hoje sexta ele vai volta trabalhar? pra trabalhar. Eu fui lá, busquei ele. Ah, ele tá no horário de Ele trabalho tá no agora. horário de trabalho. Obrigada ao IMEC do São Cristóvão, Olha a aí. Solange, Solange. que liberou o Cadu pra sair do trabalho, né? Isso aí. Um beijo pra Solange. Sim, beijo, Solange. Ele tava de uniforme, ele foi lá, trocou, porque ele tinha que vir com a camiseta da PAI, né? Não, É não vale verdade. fazer propaganda. E bateu ponto, tudo direitinho, então agora ele volta, bate ponto, troca o uniforme e volta pra trabalhar. Sem enroladinho de panfleto, né? Beijo, gente. Muito obrigado. Tamara Manda Dresch. beijo pro pai e pra mãe. Obrigado, Aline e Ana Laura, beijo. Te amo. A Que Aline, lindo. Ana Laura, o Ander. O Ander. É. Que lindo. Tamara Dresch, coordenadora pedagógica da PAI de Lajeado. O Cadu, o Carlos Eduardo Dantas Tomassoni, aluno da Escola de Educação Especial Bem Me Quer, foram os nossos convidados aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Um abração, Tamara. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Cadu, Obrigado. gol teu, lá na arena lotada. Gol do Grêmio, gol do Cadu. aí. O que tu achou? Meu Deus, do lado do Soares, já pensou? Até eu ia estar lá na arena gritando. Lá também. 9h07, Aline. Vamos para uma pausa e voltamos na sequência. Exato, vem Independente Notícias.